Olá, meus queridos, sejam bem-vindos na reflexão que está vindo aqui. Uma questão que, por vezes, é muito debatida e existe muita gente na internet falando sobre isso, ou seja, quando é que você tem que funhanhar com a pessoa que você está conhecendo? No primeiro encontro, no segundo encontro, se você funhanhar com a pessoa no segundo encontro, ele vai sumir, como alguns coaches aí nesse mundo da internet proliferam esse tipo de teoria? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim: tarde, André, vou funhanhar com ele no segundo encontro. Acha que ele vai sumir, como dizem os coaches? Aí que tá. Determinados coaches, enfim, seguem uma linha que não é a filosofia clínica. Então, eu, por exemplo, como especialista em filosofia clínica, jamais poderia falar algo semelhante a isso. Ou seja, olha, minha querida, se você então liberar a sua caixinha de joias para ele no segundo encontro, ele vai sumir. É meio filosoficamente falando, a partir da filosofia clínica, não tem como alguém falar isso. Porque tem tantas variáveis que entram nisso aqui que é impossível decretar isso. Como se fosse a data de validade de um alimento, certo? Você tem que consumir aquele iogurte até aquela data especificada. E olha lá que ainda assim, num caso do iogurte, por exemplo, pode haver outros fatores que comprometam essa data de validade. Então, ainda assim, calcula-se que aquela data pode ser aqui. E tem muitas coisas que podem acontecer. Então, veja bem, é muito estranho falar isso, que olha, então você tem que liberar a sua caixinha de joias a partir de um determinado encontro, ou a partir do 10º encontro, ou a partir de não sei quantos meses que vocês estão juntos. Veja bem, minha querida, aqui para mim a coisa é meio que simples. Se o cara sumir só porque ele conseguiu pegar na sua joia que estava guardada dentro da sua caixinha e ele sumiu porque o intuito dele era só esse, então assim, para mim, você na verdade se livrou, se for isso. O intuito dele era só mexer dentro da sua caixinha de joias e depois então sumiu. Me livrei. Se ele, enquanto homem, também bebe desses coaches aí, desses movimentos Red Pill, que sai falando, ai meu Deus, enfim, sai falando cada coisa por aí. Então, se ele segue também esse tipo de pensamento, e aí você liberou a sua caixinha de joia no segundo encontro, e como ele tem esse pensamento, ele vai considerar você então uma mulher fácil, e então a partir daí você perdeu o valor para ele, e ele então sumiu, se livrou. Eu acho que o livramento é maior até nesse segundo caso do que no primeiro. Nenhuma mulher mereceria conviver com um homem que tem esse pensamento norteado, sabe? Por esses coaches de Red Pill e dessas coisas que proliferam conteúdos extremamente machistas, mas extremamente. A meu ver, em ambas as hipóteses, você estaria se livrando. Seja porque o cara só queria mexer na sua caixinha de joia, seja porque ele tem um pensamento de que você então você é fácil, você não é uma mulher de valor. Aqui você só sai ganhando. Então, gente, a questão não é o que o outro vai pensar. A questão é, escuta, eu me senti confortável para liberar a minha caixinha de joia no primeiro, no segundo, no terceiro. Quem decide sou eu. Então, o momento, a ocasião, eu me senti confortável para tal, certo? Porque, por exemplo, há pessoas que não se sentem confortáveis para isso e ainda assim fazem, porque acham que se não fizerem, perderão a possibilidade de se envolver com aquela pessoa, perderão a oportunidade de se envolver com aquele homem, por exemplo. Então elas não estão confortáveis e ainda assim fazem. Então, para mim, a questão aqui é essa. Escuta, eu estou confortável para isso? A meu ver, esse
é o ponto essencial aqui. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.